Olá, amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Insight Teológico. E hoje vamos dar sequência aos vídeos tratando sobre supostos versículos bíblicos. Se você quer conhecer aos 25 supostos versículos bíblicos, assista aos 5 vídeos anteriores. E vamos para o texto número 26. Deus escreve certo por linhas tortas. Onde falta conhecimento bíblico, sobra criatividade para inventar versículos bíblicos. Por isso tem tantos supostos versículos bíblicos. Mas a frase Deus escreve certo por linhas tortas não está na Bíblia. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13. Uma leitura superficial desse texto favorece a ideia calvinista de que Deus fez pessoas tortas, pessoas ímpias, e favorece a ideia de que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas não é isso que o texto está dizendo. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Então, o próprio autor do livro de Eclesiastes esclarece que Deus não fez pessoas tortas, que Deus fez o homem reto, a humanidade reta, mas a humanidade se afastou de Deus e fez coisas erradas que trouxe terríveis consequências para a própria humanidade. De acordo com o texto de Salomão, o erro não está em Deus, e sim na humanidade. Deus escreve certo por linhas certas porque Deus é perfeito, mas é o homem que não compreende os propósitos de Deus. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmo 119, versículo 96. Então Salomão, escrevendo ali da perspectiva humana, ele pergunta: quem pode endireitar o que Deus torceu? Mas depois ele mesmo explica que o erro não está em Deus, e sim no próprio homem que se afastou do propósito de Deus. O suposto versículo bíblico número 27. É dando que se recebe. Essa frase, atribuída a São Francisco de Assis, ela é muito mal utilizada pela turminha do toma lá da cá, da turminha interesseira. Então eles citam essa frase até como se fosse um versículo bíblico para pedir favores às pessoas. Mas essa frase também não existe na Bíblia, embora há um texto parecido que transmite essa ideia. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. O ser humano, ele é muito egoísta. Mas essa frase do Senhor Jesus, ela mostra a necessidade de uma transformação, de pensar mais nos outros do que em nós mesmos. O suposto texto bíblico número 28. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. No ano passado, uma mulher disse que ia procurar esse texto. E eu falei para ela que esse texto ela não ia achar na Bíblia. E mesmo assim ela insistiu em procurar. E até hoje ela não achou e não vai achar nunca, porque esse texto não existe na Bíblia Sagrada. O poder não está na oração e nem na quantidade da oração, mas no Deus que atende a oração. Há uma frase totalmente errada usada em círculos cristãos que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Tal frase se baseia mais em misticismo e achismo do que na palavra de Deus. A oração está relacionada às condições e não à quantidade. Não é pelo seu muito falar que o homem será ouvido. Mateus capítulo 6, versículo 7. As longas orações têm sua origem num conceito pagão de autoexpiação, e juntamente com as orações repetitivas, eram dirigidas aos deuses pagãos que, segundo se cria, exigiam sacrifícios para serem favoráveis ao suplicante. O princípio pagão da expiação individual
faz parte de toda falsa religião e nega a expiação de Cristo. Livro Defendendo o Evangelho de Cristo, páginas 75 e 76, editora Clube de Autores. Então a ideia de que nós devemos fazer penitências e longas orações, ela não vem do cristianismo, ela vem do paganismo. Eu convido você a conhecer o meu livro Defendendo o Evangelho de Cristo. Eu vou deixar o link dele na descrição para você baixar gratuitamente. O suposto versículo bíblico número 29. Embriagai-vos com o Espírito. Há até livros e artigos citando esse suposto versículo bíblico, mas assim como os anteriores, ele não existe na Bíblia Sagrada. Parecido com esse suposto versículo bíblico, é o suposto versículo bíblico número 30, que diz: bebereis e não vos embriagareis. Os dois supostos versículos bíblicos, tanto o número 29 como o número 30, são uma má interpretação, uma má leitura de Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A frase embriagai-vos do Espírito não existe, mesmo porque o Espírito Santo não é nenhuma droga para que a pessoa possa se embriagar dele. E o suposto versículo bíblico número 30, que diz bebereis, mas não vos embriagareis, ele é muito utilizado por pessoas que defendem o consumo de bebidas alcoólicas moderadamente por cristãos. Mas nenhum desses textos existe na Bíblia Sagrada. Veja, sobre a bebida. A bebida, quando se bebe, eu vou falar aqui de bebida forte. O que é bebida forte? Bebida alcoólica. Isso está na tradição de todos os povos. No Antigo Testamento, o vinho que embriaga é sinal do reino de Deus. É imagem do Espírito Santo. Quando Deus quer dizer que vai castigar Israel, uma das coisas que ele diz é: bebereis e não vos embriagareis. Veja, é um castigo. Toma o vinho e não fica alegre. Porque a alegria do vinho no Antigo Testamento é um sinal de bênção de Deus. Tanto o embriagai-vos com o Espírito, como o bebereis e não vos embriagareis, são apenas uma má leitura de Efésios capítulo 5, versículo 18, mas nenhum texto em si deles existe na Bíblia Sagrada. No próximo vídeo, nós vamos conhecer mais 5 supostos textos bíblicos. Nos acompanhe nos próximos estudos. Um abraço e até logo.